que nasce Bacurau é o quê? E o menino fala, é gente. Bacurau é sobre esse esvaziamento dessa identidade a partir de conflitos que são muito de fato. Mas você tá falando desse voo do vampiro, ele vai aos poucos trazendo... Então, esse momento, esse terceiro momento da Pixar, né, é marcado por uma questão da saúde. Boa noite, pessoal. Vai começando aqui mais um Clube dos Quatro e mais um filme da maratona, filmes que foram indicados ao Oscar. E hoje a gente vai falar sobre ele, Marte Supreme. Não é sobre o Caldeirão, não. O Caldeirão não, é sobre Marte Supreme aí, filme que está gerando uma grande polêmica nos últimos dias por causa de algumas declarações aí desse, você vê aí no fundo da tela de Bruno, que é o Chalamet, né? E hoje a gente está aqui, como sempre, com Bruno Barros, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Bruno. Boa noite, Hugo. Boa noite, Opídio. Boa noite, Tarcísio e todos aí que assistem o Clube dos Quatro. Vamos ver se realmente o Timothée Chalamet tá em outro patamar, uma tradução livre aí das declarações dele nos últimos dias. É isso aí. Estou aqui também com ele, nosso convidado de sempre, direto de Salvador, Tarcísio Sampaio. Boa noite, Tarcísio, o Cinetru. Boa noite, galera. Beleza? É isso, né? Vamos discutir aí mais um filme de Oscar. Essa galera do Clube dos Quatro adora, os caras são viciados. Aí me metem nessa foto. Tem uma pergunta antes de passar para o Eupídio. Quem venceria o duelo? Marte Supreme ou Hugo Calderano? Pra você, Rapaz, é o Calderano, né? Aí, Aê. Tem jeito. Americano não é entende isso nada. Aí. De esporte. Estou Tô aqui com ele também, direto de Montes Claros, Eupídio Rocha. Boa noite, Eupídio. E já começa aí também, dando a saudação e fazendo aquele prelúdio que só você sabe fazer. Boa noite, Hugo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Tarcísio. Um bom dia, uma boa tarde para aqueles que verão esse pequeno videozinho sobre filme em outros momentos, né? E estamos aqui chegando aos derradeiros momentos da nossa maratona do Oscar, até porque o Oscar está chegando, né? Domingo, dia 15 de março, e hoje é o dia de Marte Supreme, dirigido pelo Josh Safdie, que é o outro irmão Safdie, né? Esse ano esse ano não, ano passado provavelmente, né? Ou um pouquinho antes, os dois irmãos se separaram e cada um seguiu o seu caminho. E o Josh investiu nesse drama com toques de humor, com a pegada de esporte, que é a trajetória do Martin Mauser, um vendedor de sapatos que sonha em se tornar campeão mundial de tênis de mesa. A história se passa em Nova York, 1950, é livremente inspirado na vida do mesa-tenista Martin Heisman, e são personagens acelerados, né? O protagonista é um personagem ambicioso, com uma moralidade dúbia, né? Extremamente carismático, que faz de tudo e mais um pouco para conseguir o seu grande sonho americano de se tornar o maior, o grande campeão de tênis de mesa. Em 1950, se hoje tênis de mesa já não goza de tanta reputação e destaque, imaginem em 1950, né? A trajetória do Marte é muito bem interpretada pelo Timothée Chalamet, que está cotado aí para levar o Carecão Dourado de melhor ator nesse domingo, né? No domingo, dia 12 de março. E o Marte vai ter essa jornada. Será uma jornada do herói, uma jornada do anti-herói, passando por apostas, golpes, relações pessoais conflituosas, relações familiares discutíveis, relações éticas totalmente ambíguas e um pouco mais, né? É um filme nervoso, que talvez seja uma definição muito dos filmes que os Safdies fizeram até o momento, né? A dupla ficou conhecida por causa do Bom Comportamento, que é de 2017, é o filme com Robert Pattinson, que tem a oportunidade de realmente fazer um desses papéis de destaque, mostrar que ele é mais do que um vampiro reluzente. Tem o Joias Brutas, que oferece a mesma oportunidade para o Adam Sandler, mostrar que é um ator que vai além das caretas das frases feitas, né, das comédias besterol. E agora o Safdie, o Joss, se afasta do irmão para gerar esse Marte Supreme. Pelo que a gente vê em Marte Supreme, a ideia é que realmente o Josh é o cara que trabalha
a ansiedade dos personagens, é o cara que tem um ritmo acelerado, um ritmo frenético que nos pega como espectadores, né? Que tem uma trilha sonora que ajuda a gente a mergulhar nessa narrativa, né? E são esses personagens obcecados pelo sucesso, pelo dinheiro, pela fama, capazes de fazer tudo e mais um pouco para conseguir chegar lá, e tem uma sensação de urgência, né? Eu assisti o filme no cinema, foi um dos poucos filmes do Oscar que furaram o bloqueio e chegaram até aqui, e você, pelo menos no meu caso, né, na sala, o tempo inteiro eu estava muito hipnotizado pela narrativa e pelos altos e baixos que o Marty sofria ao longo da sua trajetória. Para finalizar, o Josh ele nasceu em 3 de abril de 1984, ele tem 41 anos, logo está fazendo seus 42 anos, ele é de Nova York, estudou cinema na Universidade de Boston e tem essa parceria com o irmão Benny desde o início da carreira, quando fizeram curtas, gravaram alguns filmes experimentais, tiveram destaque em festivais e aí puderam partir para direção, produção dos seus primeiros filmes, né? Esse filme é o grande sucesso comercial do site, né? E é talvez certamente um dos grandes sucessos um dos grandes sucessos comerciais da A24. Ele custou 60 milhões de dólares e rendeu até o momento 160 milhões. Ou seja, foi um bom investimento. Muito melhor que o investimento que a A24 fez no filme do outro Saft, né? Isso é uma nota de rodapé. O Benny, né? Que é o Smash Machine, Coração de Lutador, estrelado pelo inexorável Vin Diesel, não, desculpa, The Rock. Estou confundindo os carecas. Estrelado pelo Rock, que custou a bagatela de 50 milhões e teve uma receita, até o momento em que saiu dos cinemas, de 21 milhões. Então, para o bem ou para o mal, além das polêmicas, para marcar o seu nome na cinematografia estadunidense, o Josh é o Safdie, que aparentemente é o que trabalha melhor e trabalha com mais autoralidade nessa energia, nessa urgência que a gente vê nos filmes. É isso aí. Tem até os Coen também, né? Se separaram, e tem um que faz uns filmes ainda legais e o outro faz, não sei qual deles, né? Os irmãos Coen. Um faz os filmes com a esposa, eles têm um relacionamento aberto. Frances McDormand. A esposa, não, a Frances McDormand é com o Coen, que continua fazendo filmes bons. É o outro Coen que é casado com uma atriz que acho que é não binária ou bissexual, e os filmes dele têm toda uma pegada de uma diversidade de gênero, comédias policiais com um toque de defesa do cinema lésbico, cinema sáfico, e parece que a relação dos dois é uma relação que envolve esse matrimônio aberto também. Tem uma polêmica nos Coen aí, porque esse Coen, eu não lembro se é o Joe ou se é o Ethan, os filmes dele não têm dado certo. O outro, até o momento, tem conseguido. Né? Mas tem outros irmãos aí também, se a gente for que se separaram e um é bom e o outro nem tanto. Né? Sobre sucesso comercial, é interessante mencionar também que o Uncut James não tem como mensurar muito, porque foi um filme da Netflix, não é isso? Isso, ou Netflix. Não? E o Bom Comportamento é um filme independente de festival, então nem tem orçamento direito. Então, então o Uncut James, Joias Brutas, né? É um filme que foi direto para o stream, não é isso? Então, eu lembro que na época foi um sucesso de público, no sentido de muita gente falou sobre o filme, muita gente assistiu, e pelo menos a maior parte das pessoas, pelo que eu lembro, gostou também do filme. É também um outro sucesso, né? E só para também mencionar aqui que vai sair um outro filme do Josh Safdie com o Timothée Chalamet, ainda não tem data, mas parece que já tem notícias sobre, né? Então, inclusive o Chalamet botou dinheiro nesse, né? Apareceu nos créditos iniciais lá que ele produziu o filme. Eu acho que ele tá numa fase de que ele vai entrar como produtor executivo na maioria dos filmes que ele atuar, provavelmente, né? Muito louco, eu tinha visto secreto ontem, o Wagner Moura produziu também, né? Também. Estão botando dinheiro para ganhar melhor. Estão botando dinheiro, exatamente. E garantir que o filme saia da maneira que eles acreditam. Acho que é muito por aí também, né? Atores e atrizes têm feito isso. Atores que confiam naquele diretor e tal também, né? Exato.
Então, para começar a falar do filme propriamente dito, queria chamar então primeiro o Bruno Barros. Bruno, que faz muito tempo que não vê todos os filmes indicados ao Oscar, né? A gente aqui, não sei se as pessoas que acompanham a gente sabem, mas a gente aqui tem uma opinião muito forte. A maioria dos filmes do Oscar, principalmente recente, não são pra gente bons filmes, e sempre quando a gente vai assistir todos os filmes do Oscar, a gente às vezes sofre um pouquinho assistindo alguns deles. Mas Bruno conseguiu, né, Bruno? Depois de algum tempo, 6 anos, aí assistir todos os filmes. E o que é que tu achou aí, então, do Marte Supreme? Só para fechar um ponto que vocês levantaram, né? Eu acho que ninguém ganha quando dois irmãos diretores brigam, né? Da separação de Lily e Lana Wachowski surgiu o pior Matrix da história, né? Então, teve essa separação também. Para não pesar o clima, seguinte, para mim 2019 foi um ano muito bom, com lançamentos muito bons, e realmente eu senti vontade de ver os filmes que estavam no Oscar, né? O Irlandês, Era Uma Vez em Hollywood, a História de um Casamento, que estava na Netflix, foi quando o streaming começou a haver um potencial, de fato, investir no cinema relativamente mais autoral e visando a possibilidade de presença. Começa ali em Roma, não é isso? Não, aí pesou o clima. Não, esse investimento, né? Esse investimento, não? Sim. Quebrou total, mas enfim. Justamente por causa desses nossos encontros, eu achei que fazia muito sentido. Vamos tocar isso, vamos assistir. E de fato, nos últimos anos, eu não acho que os filmes que estão no Oscar reflitam necessariamente o melhor que tem de produção no cinema. Eu acredito que todo filme bom tem chance de estar no Oscar de alguma maneira. Mas a gente sabe que para passar por isso tem que ter muita campanha, tem que ter provavelmente uma distribuição muito forte, internacional, e isso são coisas que não estão relacionadas necessariamente com a questão da qualidade dos filmes, né? E outra coisa também é que os filmes que aparecem no Oscar, eles estão cada vez com parâmetros mais claros, né? Tanto quanto o tipo de narrativa e a estética, né? Porque é uma questão de narrativa e de estética. E acaba meio que sempre sendo as mesmas figuras carimbadas, tanto pensando em diretores, produtores, atores, por ser um fenômeno da indústria, de fato. Mas é claro que a gente também não pode negar que ainda existe um bom cinema lá no Oscar. E eu acho que Chegando na Marte Supreme é um dos melhores filmes que estão no Oscar desse ano. Não é o meu filme favorito, mas é o meu quarto filme favorito, né? Que a gente aqui, por fora, a gente fez uma listinha e foi atualizando conforme, enfim, e assistindo, atribuindo nota e fazendo ranking, né? Que pelo menos isso é legal do Oscar, é justamente essas dinâmicas, enfim, que a gente faz. Marte Supreme, eu gostei do filme, eu gosto, por exemplo, de como ele pega essa questão da cinebiografia, ele é uma cinebiografia livremente inspirada no tenista de mesa, o Marte, mas ele utiliza uma certa liberdade poética, enfim, dentro da narrativa, para tratar as questões desse personagem, para lidar também com as questões do humor, enfim. Eu gosto como ele assume essa liberdade trazendo uma questão de estilo, né? Eu acho que a cinebiografia, se a gente for fazer um resgate na história do Oscar, é algo mais feijão com arroz, né? Por exemplo, o próprio Jude, o Bohemian Rhapsody, que para mim assim, é a pior cinebiografia que apareceu no Oscar, porque ele pega uma história que praticamente todo mundo já conhece e consegue fazer ela pior do que aquela que já é contada entre as pessoas, né? É quase que uma desonra e uma coisa para a memória daquele... Aqui não, ele pega um tenista que ninguém se importa, como falaram aí, pouca gente se importa com ping-pong hoje, quem dirá na época. Então ele pega uma personalidade que pouco se importa, justamente para ele poder moldar isso de acordo com o filme. E ter essa consciência de que o filme não é só uma história, é uma história estética. Quando você pega um filme de Oscar, por exemplo, setentista, oitentista, noventista, parece que todos os filmes têm isso muito claro, de que filme é narrativa e filme é estética, filme é roteiro e filme também é encenação. E isso é uma coisa que eu acho que ele perdeu. Ou eu vou jogar tudo na questão de como é a encenação que agrada o Oscar para tentar ver alguma coisa, ou é aquela história que é mais mirabolante ou que está mais alinhado com valores que a academia hoje tem, independente se isso é positivo ou negativo. Marte Supreme eu acho que é o filme que entende o que é um filme, antes de tudo, né? A questão do humor, do entretenimento, da performance. E eu acho o Marte Supreme, o último Chalamet, ele realmente está muito bem no filme. Eu acho que principalmente quando a gente pega os 40 minutos ali principais, parece que o Safdie até leva aquilo ao pé da letra, né? O
público decide se gosta do filme nos primeiros 15, 20 minutos. Porque o que ele entrega em 15, 20 minutos é muito, tanto do ponto de vista da montagem, das cenas de ping-pong, um certo ritmo frenético, a performance do Timothée Chalamet quando ele está jogando as primeiras partidas de tênis de mesa, eu acho que é quando ele está melhor, assim, quando ele chama mais atenção. É lógico que assim, o trabalho do ator não é só, por exemplo, o Timothée Chalamet treinou sei lá quanto tempo de ping-pong para poder performar, não é mimetizar personagem, mas assim, é como ele transforma tudo isso que ele tem como recurso, inclusive ter treinado ping-pong, e transformar isso em potência, em movimento, capaz de expressar o que o filme está querendo expressar. E se o filme ele se constrói muito a partir do ritmo, é lógico que as cenas de ping-pong, que ele está jogando ping-pong com a tamanha agilidade, flexibilidade, isso contribui diretamente para a experiência do filme. E por isso que eu acho que o Timothée Chalamet está bem. E, assim, no off o Tarcísio falou, é uma personalidade babaca num personagem babaca. Mas eu também acho que é um filme onde ele está mais distante de uma certa personalidade dele, aquela ideia da transformação. Novamente, não é porque ele está transformado que ele necessariamente está entregando um bom trabalho. Mas é aquilo, é mais um instrumento que ele tem ali como recurso para entregar em questão de performance. E eu acho que o filme, a melhor parte do filme são os primeiros 40 minutos de fato. Inclusive prometendo um filme até de maiores dimensões, no sentido de como os eventos vão escalar. Mas aí, como também o Tarcísio mencionou, a questão da decepção, né? A gente pensa que vai escalar de uma maneira, mas escala de outra. Pensa que tudo vai ser maior e acaba se tornando menor por alguns motivos que a gente vai discorrer. Então eu acho que assim, só um filme que vai suscitando essas discussões, ele já é um diferencial dentro do Oscar, né? Porque, assim, ele dá bastante insumo para a gente conversar. Então, por isso que eu acho o Marco Supremo um filme interessante em termos, como eu falei, montagem, performance, fotografia, mas não naquele sentido genérico de uma fotografia bonita, mas como está integrado também a um conceito, né? Não tem como desassociar fotografia, performance, montagem, são coisas que vão ganhando sentido, né? Vão tendo dimensão semântica em conjunto. Então, basicamente, são minhas considerações iniciais. É um grande respiro, né, para essa temporada de Oscar. A gente tem episódios sobre quase todos os filmes. E são pelo 10 menos filmes, né? São 10 filmes, isso. A A gente não tem episódio. A gente está fazendo um episódio de Marte Supreme, vai entrar o de Frankenstein, Sonhos de Trem e Hamnet, mas a gente tem um resto. E assim, e se você só entrar lá na nossa playlist, se você quiser assistir, mas como eu compartilho de uma opinião parecida com a de Bruno em relação aos filmes, a maioria é bem complicado os filmes desse ano, e eu acho que o Marte Supreme é um respiro muito bom para a qualidade desses filmes, né? Chamar a Tarcísio, então, aqui para a primeira participação dele falando do filme em si. E ele, assim como um grande cinéfilo e fã do Oscar, também viu todos os filmes, Tarcísio? Rapaz, poucas coisas são mais ofensivas do que chamar alguém de fã do Oscar. Porra. A pessoa. Mas já fiz essa provocação de propósito. Agora, fã é foda. Não, eu nunca vi todos os filmes. Desde que eu tinha 15 anos, comecei a acompanhar. Tipo, não teve nenhum ano que eu vi todos os filmes. Existiam alguns anos onde eu acompanhava mesmo, de saber o que está acontecendo, pesquisar, ver os filmes que me interessavam. Até um ou outro que não me interessava tanto. Agora, eu realmente acho que não teve nenhum ano que eu cheguei a ver todos. Eu estava olhando esse ano, que são os 10 aqui, eu vi metade. Porra, tá legal. Vi 5. Não vi esse valor sentimental e não envolver. É que 2 deles tu viu na temporada normal, né? Que foi A Hora do Mal e Pecadores. Não, A Hora do Mal tá indicado melhor filme? Tá, não? Ah, não. Ou tá? Não. Não, pô, não. Não, viajei. Não. Viajei. A Hora do Não é Mal tá possível, por atriz né? coadjuvante, talvez algum prêmio técnico. A Hora do Mal viajei. Né? Mas o Pecadores é um desses, né? Que tu viu na temporada normal de... Pecadores e Fórmula 1. Aí, Uma Batalha Após a Outra, eu também vi, acho que antes de sair as indicações, salvo engano. Aí agora eu assisti a Marte Supreme e Agente Secreto. Hamilton não vou ver. Burgônia, mas nem fudendo. Odeio a Emma Stone. Frankenstein do Doutor, impossível. Valor sentimental também, tipo assim, pô, esse até veria, mas aí
pessoas que eu confio profundamente falaram que o filme é bem fraco. Eu tinha uma certa curiosidade pra isso. Metade é fraco. E Sonhos de Trem é sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Não tem como assistir, né? Nunca verei. Complicado. Eu achei engraçado que eu li a crítica do Perrone, ele tá falando que é tipo um Terence Malick, só que copiado pra ruim, assim. Pior ainda. Eu falei, aí fodeu, né? Mas enfim. Bem ou mal, boa definição. É uma boa Essa é a definição. definição certa. Voltando pro Marte Supreme, né? Filme que a gente vai debater aqui hoje. Eu achei um filmaço, achei um filme muito bom. Assim, de cara, pra mim, já fica claro que o John Safdie, ele quer fazer um cinema que não é muito cinema do nosso tempo, assim, né? As inspirações dele são de outro tempo, ele traz muito isso, mas ele não traz como o Tarantino traz, por exemplo, né? Aquela referência direta, condensada ali no uniforme, numa música específica, algo assim. Mas eu sinto que muito da atmosfera que ele propõe, como ele filma, como ele conduz as coisas, pra mim, lembra muito um filme dos anos 90, sacou? Eu acho que muito da forma como ele conduz esses diálogos, e quando eu falo filme dos anos 90, é óbvio que eu tô pensando ali em algum diretor específico, não lembra Titanic, né? Mas eu acho que essa condução dele, que em vários momentos parece um pouco mais solta e que parece mais refém da ação, né? É como se ele não tivesse tanto controle dos personagens em si, só da câmera. Ele meio que fica tipo assim, calma aí, não, gritaram ali, tipo, ele vira e ele fica meio que tipo assim, refém da ação. Tem essa dinâmica mais solta, acho que lembra muito, e é muito engraçado. E uma coisa que eu fiquei pensando assim, não sai da minha cabeça durante o filme se passa nos anos 50 e a trilha é toda oitentista, né? Tem uma brincadeira aí, parecendo que é um filme dos anos 80, que, sabe, assim, filme medieval dos anos 80, que a trilha é com sintetizador, tá ligado? Agora, tipo assim, a música da época, beleza. Ele meio que tacou foda-se, né? Botou, tipo assim, as músicas que ele queria botar, a trilha é todos os anos 80, toca Tio Sofia 2 vezes, toca New Order, e fica assim, uxi. Até a própria trilha instrumental do filme é bem oitentista também. Enfim, então vai dando esse tom de que meio que não é um filme do nosso tempo, assim. Eu acho que os personagens são extremamente caricatos em quem eles são, em como eles se portam e tal, o que pra mim também lembra um filme mais antigo. Ele não tem, ao passo que ele dá muita dinâmica e soltura para os personagens, ele também não tem essa preocupação com muita verossimilhança específica, sabe? É tudo meio solto ali, meio gritado, meio corrido. Isso tudo eu acho muito interessante. Os personagens todos, pra mim, estão maravilhosos. Todos os atores, assim, pra mim, todos estão hipnóticos em tela. É impressionante como cada um deles dentro do filme é muito marcante, assim. E como ele dá um jeito de conectar muito bem as peças. Parece que nenhum ator fica muito solto. Todos eles fazem parte de alguma grande confusão que acontece no filme, sabe? É engraçado que eu tinha aberto no Letterboxd alguns filmes que me lembraram, mas Supreme, vou chegar neles depois. Mas quando o pôster, tem um pôster do filme, embaixo tem a carinha de algum dos atores, né? É a Gwyneth Paltrow, a menina que faz o interesse romântico dele, o Tyler DeCreto, o Ferrara, a mãe dele e o empresário. Todos eles são muito bem pontuados no filme e são marcantes na trajetória ali. E eu acho que apesar... Assim, hoje eu tenho uma sensação muito grande de que os filmes têm que ser um pouco de tudo sempre. Os filmes sempre foram isso de alguma forma, mas hoje no cinema atual eu sinto que às vezes se cria esse peso de que os filmes que fazem muito sucesso fazem porque são um pouco de tudo. Então, o Pecadores, pra mim, ele é isso, só que faz de uma forma porca. Então ele quer ser um pouco de musical, um pouco de terror, um pouco de ação, um pouco de comédia, um pouco de drama e por aí vai. O Marte Supreme eu acho que faz bem, porque ele faz pelas nuances e não pelos clichês de cada gênero. O Pecadores é tipo assim, precisamos ser um musical, então vamos botar música. Precisamos ser um filme de ação, vamos botar um tiroteio. Precisamos ser uma comédia, vamos botar, tipo assim, uma piada, quase com a sketch dentro do filme, é muito recortado. Precisamos ser um horror, vamos botar a maquiagem do vampiro. Vampiro, sangue pra caralho, escrachado, tal. O Marte Supreme não, eu sinto que ele tem mais leveza em como ele vai decompondo essas coisas, então as piadas não ficam tão bem demarcadas, as cenas de ação não ficam tão bem demarcadas, tá tudo nesse senso de jornada caótica, né, do personagem do Marte e tal.
E eu acho que no momento que o John Safdie, pra mim, ele tem o controle muito bom de duas coisas, e o filme é meio pautado nisso. O primeiro é da visão dele literal, ou seja, como ele filma e decupa as coisas. Então, tipo assim, parece que ele é sempre muito certeiro em relação a isso. Isso é até algo que me incomoda um pouco no Kleber. Tipo assim, sem trocar a discussão para agente secreto, eu acho que, assim, o Kleber, às vezes, ele parece que não tem muita noção de como ele tá filmando. Tipo assim, tem cenas que parece que ele coloca planos demais, e tem cenas que aí ele segura. Tem uma cena específica para quem assistiu o filme, ou tem o filme fácil. Logo no início do filme, quando eles estão no posto de gasolina, tem um corpo morto, passa um carro com crianças, e as crianças gritam, tal, que tem um corpo morto ali. Tem, tipo assim, 4 cortes, pô. Um negócio abismal. Fiquei, tipo assim, que porra é essa? 10 minutos de filme, passa um carro, aí um close, volta pro Wagner, não sei o que, um negócio que acontece em 4 segundos. Fica assim, meu Deus. Eu vi a galera fazer essa crítica ao Ridley Scott, né? Que hoje em dia ele não filma mais, ele bota 8 câmeras no set, e depois ele decide como é a decupagem ficava depois. Corta depois e tal. E o Safdie não. Eu sinto que ele tem muito controle. O uso que ele faz de lente teleobjetiva, né? Essas lentes que a sensação que tem de zoom, de estar muito próximo, assim, eu acho sensacional, que espreme o cenário, aperta as coisas. Eu acho muito bom. E a outra coisa que eu acho que ele tem muito controle, como eu falei, é dos próprios personagens. Tipo assim, os personagens são muito carismáticos, ele sabe a hora de dar espaço para todo mundo, sabe a hora de deixar o ator tomar, né, a frente e não ele. Porque tem muitos momentos que a gente fala, não, porque o filme é muito agoniante. Isso às vezes é ele, dando o ritmo, montando, como ele filma, como ele posiciona os atores. E tem hora que, tipo assim, não, a câmera para e os atores se sobressaem. A cena que a Gwyneth Paltrow olha pro Martin e ela fala, tipo assim, porra, eu sei que tu roubou a porra, tentou vender, viu que era bijuteria e tá aqui tentando me enganar, vai tomar no teu cu. É muito foda, tipo assim, ele não precisa elevar a música ou ficar cortando de um pro outro com plano contra plano, tá ligado? Ela vai se estressando, você vê outra faceta da personagem dela que agora se descobre que é mais esperta do que a gente imaginava. Você fica tipo assim, caralho, e ela vai, é muito boa. Então, assim, eu achei maravilhoso. E só pra pontuar a última coisa, o filme também me toca muito pessoalmente, porque a minha experiência ela realmente é muito enervante. Todas as cenas que o cara se sabota, você fica tipo assim, meu Deus do céu, irmão, o mundo já não tá te ajudando, pô. Se tu não fosse ajudar, eu acho que isso é uma das melhores coisas que ele faz, o Safdie no geral. Isso não só para esse filme, mas para os 3 últimos filmes dele, que foram os mais famosos, foram os que eu vi. É impressionante como... só para citar um aqui, dos que eu ia citar de referência, o After Hours do Scorsese, né? Acho que tá bem direto, senso de jornada, de o cara se fuder. Aqui fica muito... O After Hours tem uma sensação quase melancólica de que o cara deu muito azar em tudo. Que ele tá se enfiando ali no meio das coisas, e fica assim, puta que pariu, o cara não dá uma. O cara é mó legal, mó gente fina. Aqui não, o cara dá azar e além disso, ele é um pau no cu, né? Você fica assim, meu Deus do céu, mano. Não faz isso, só não faz. Ele faz. E eu acho que isso a toma das consequências dele com o azar da vida, né? Com a aleatoriedade, né? E um terceiro ponto é as consequências que ele faz, o azar da vida, e o que dá o tom cômico é a sorte dele também. Porque qualquer vagabundo ali tinha tomado um tiro numa porra dessa e morrido. Tipo assim, ele podia ter morrido fácil em várias cenas, ou, sabe, ter se lascado muito mais em várias cenas, mas como ele vai escapando, você fica preso. E eu acho que isso, pra mim, é muito cinema, de dizer assim, porque eu acho que o Safdie evidencia o tempo todo como a gente é passivo diante da obra, sabe? Tipo assim, o tempo todo você fica estressado e agoniado e você não pode fazer porra nenhuma. Você pode tirar o filme se você quiser. Desiste. Eu ia falar isso. Mas enquanto você tá ali, você fica tipo assim, não acredito que vai fazer isso. Não faz isso, não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E ele faz, e você só aceita e sente o nervosismo, sente a ansiedade e tal. Enfim, e por último, acho que o desenvolvimento dramático dele eu acho muito maneiro, sabe? De uma forma meio pura, assim, meio inocente mesmo. O modo como ele vai descobrindo, e a gente vai descobrindo, que o que ele queria no fim das contas era algo muito menor do que parecia. Parecia que ele queria ser campeão mundial, mas ele só queria... Ele só queria vencer o japonês uma vez, tá ligado? Aquela porra ali quando ele ganha no final, todo mundo grita, todo mundo vai levantar ali, vai esquecer que aquilo aconteceu. Aquilo não valia porra nenhuma, era admissão pra uma empresa de caneta, tipo assim. Mas pra ele valia muito. Então você percebe que, tipo assim, no início do filme você pensa, ok, esse cara é ambicioso, ele é pica. Aí depois você pensa, porra, ele é meu moleque, né? Mas talentoso pra porra ele é, beleza, ele é pica. Ali você só pensa, tipo assim, ok, ele é bem moleque mesmo, e ele, tipo assim,
só tinha uma mágoa de ter tido uma infância difícil, com a família desmembrada, um trabalho de merda e tal. O cara só tinha essa mágoa e queria sentir que ele é alguém importante, que ele serve pra algo. E aí, no final, quando ele tem, tipo, um filho, meio que o propósito de vida dele tá colocado, né? Porque ele passa o filme falando, não, ele fala pra menina, ó, desculpa, mas assim, eu nasci com talento, né? Isso na verdade é uma maldição, porque eu tenho que cumprir minha missão, tá ligado? Aí no final ele percebe assim, porra, mano, essa é uma missão de verdade, não é essa merda que você queria, ganhar uma partida numa demonstração de caneta, tá ligado? Isso é uma missão de vida. E aí o filme meio que aquieta. E pra mim é foda que ele bagunça o tempo todo, deixa tudo nervoso o tempo todo, mas ele sempre, pra mim, ele acertou em tudo, todos os momentos que ele resolveu não bagunçar. Então, nesse final, eu achei que a mulher ia morrer. Eu achei que assim, ela deu a luz, ou ela ou a criança morreu. Não é possível que os dois estão vivos. Porra, dado o filme como vem acontecendo. E não, tá todo mundo bem e tipo, beleza, agora eles podem ter uma família ou algo assim. Então, isso me pegou muito, assim. A hora de acertar, a hora de ajustar, a hora de diminuir, a hora de acelerar. É isso. Eu vou fazer uma pergunta pra você e responder depois, tá? Mas eu vou deixar aqui no ar. Você fala que o filme meio que direcionava pra uma coisa mais caótica do ponto de vista de final. Sim. E o final acaba sendo um final feliz. Mas isso não é um pouco contraditório com o filme ter final feliz sendo que o filme estava indo para um lado mais triste, assim, posso dizer? Eu tô fazendo essa pergunta porque eu sei que é uma pergunta que muita gente pode fazer. Eu nem acho que o filme tava... Eu nem tenho problema com isso, tá? Mas eu acho que é uma pergunta relevante. E uma coisa que eu discordo de você é sobre e aí você pode responder se quiser, é sobre o personagem. Eu acho ele um personagem narcisista, do começo ao fim. Então essa busca dele para vencer o japonês é uma busca narcisista dele, que ele só pensa nele, que ele deixa todo mundo do lado para buscar esse objetivo dele. Eu acho que isso dá uma acalmada no filme quando ele consegue vencer o japonês e volta para a família. Mas assim, sabendo que o filme ele prossegue, eu acho que o filme deixa muita pista de que essa calma não vai durar tanto tempo pela personalidade dele, entendeu? Então, é meio que uma pausa nesse caos, mas é que parece que a vida dele é caótica e será para sempre, justamente por essa busca narcisista dele contínua. Então, se é com tênis de mesa, se não é com tênis de mesa, vai ser com outra coisa, entendeu? Então, tem até outras questões também dentro do filme que são mais academicistas, né? Que são mais profundas do ponto de vista da visão dele em relação a como ele enxerga a mulher, por exemplo, como a mulher passa a ter uma valorização a partir do olhar dele, mas eu não vou entrar nessa discussão, mas é também uma discussão bacana de se entrar sobre como ele enxerga a mulher e como a mulher se redime não a partir das atitudes dela, mas a partir do próprio reconhecimento dele também. Mas isso eu acho que também faz parte desse narcisismo. E uma coisa que eu concordo muito, que eu não tinha percebido, mas eu gostei muito de levantar, é a questão da trilha sonora, né? A trilha sonora é oitentista, embora o filme se passe nos anos 50, mostra que o diretor ele não tá nem aí em fazer uma concepção total do filme, em relação a conceber a época em todos os seus aspectos. Sim. Tem um aspecto ou outro nas vestimentas, nos próprios diálogos, em algumas ambientações, mas assim, são bem pontuais, não é aquela cinebiografia que tudo tem que reverberar para essa época, tudo tem que gritar aquela época. Não, é um filme que tem um estilo muito próprio e que esse estilo vai conversar com os anos 80, como você falou. Mas o filme se passa nos anos 50. Exatamente. É um filme que se passa nos anos 50 e ele faz o mínimo necessário pra gente entender isso e pra gente não estranhar o tom oitentista que ele passa, que é um tom mais de vibe do filme, mais de atmosfera, do que um tom de concepção de época. Eu gostei muito dessa tua de trazer esse ponto, porque eu teve esse insight aqui quando tu tava falando. Sim, o único ponto que acho que ele puxa muito nos 50, tem um momento que aparece uma reportagem do ping-pong no Japão, né? Logo depois da final do torneio de Londres. Todo em preto e branco, né? Eu acho bem maneiro, E sobre o que tu falou do final, não, eu concordo. Eu não acho que o final ele é resolutivo, no sentido de ser um final feliz. Eu acho que ele fica em aberto desses dois caminhos. Tipo assim, será que ele vai agora amadurecer?
Ou não? Será que, tipo assim, ele se emocionou ali porque a gente vê que ele é intenso, ele é um cara intenso o tempo todo. Uhum. Então, essa emoção tá ali e vai É dar merda verdadeira, depois, né? Porque ele vai continuar jogando ping-pong, a gente sabe, tipo assim, isso aí, ele vai, mas enfim, agora ele tem mais coisas em jogo, ele tem um filho, enfim. É uma parada que a gente nunca vai saber, essa é a magia do cinema, né? Exato. Só imaginando. Deixa eu chamar o Pídio aqui e depois eu quero voltar com vocês pra gente falar da parte do humor do filme, que é uma parte que a gente tava falando aqui no off, e que existe muitas cenas que a gente pode aqui mencionar que traz esse humor de uma forma muito bem estruturada, né? E se o Pídio quiser já começar por aí também, pode ficar à vontade, Pídio, mas vai lá, dá também, fala um pouquinho sobre o que tu achou do filme e tuas impressões do filme. Eu vou concordar com vocês, realmente é um dos melhores filmes que está concorrendo ao Oscar, seguramente está entre os 4 melhores. Tem toda essa urgência, essa emergência, essa questão da montagem, dos enquadramentos, da trilha sonora, a composição dos personagens, o Tarcísio falou, realmente são personagens assim que te surpreendem. Você pensa que, por exemplo, o que a Gwyneth Paltrow está fazendo nesse filme? E ela tem uma interpretação, ela tem uma consistência que ela não mostrou em muitos dos papéis dela, inclusive no papel que ela foi premiada pelo Oscar, né? A Odessa Zion, que faz a namorada, amante, futura esposa do Marte, ela está surpreendente nesse papel. Ela tem uma estranheza do visual, uma beleza que não está dentro de um padrão tradicional mais branco, né? mais hollywoodiano, né, e que funciona muito bem, e o talento que ela constrói a personagem, essa virada que ela faz, pegando o Marte pelo gogó e carregando ele para junto dela e mudando a concepção que ele tem dela, é um belo filme, é um filme que me parece que mostra aquela capacidade do cinema estadunidense de trabalhar bem o drama, de trabalhar bem o personagem, de talvez fazer uma jornada de personagem, né, essa transformação, com esses personagens que talvez não sejam tão certos, né, que dificilmente são certos, mas que eles acabam nos caracterizando. No início da nossa conversa aqui, o Tarcísio estava até falando sobre os filmes que o Saft falou que o inspiraram, né? E tem Um Lugar ao Sol, que é do Stevens, e que é uma coisa impressionante. O personagem é um canalha interpretado pelo Montgomery Clift, que ele quer casar com a prima rica, só que ele está namorando a moça pobre da fábrica. E aí a moça da fábrica fica grávida. Aí ele vai ter que casar com ela, ou ele vai ter que dar um jeito nela, né? E aí o que ele vai fazer é realmente dar um jeito, né? Só que isso vai numa escala de urgência, de erros e de consequências que vão envolvendo o personagem. Aí nós estamos falando de um filme dos anos 50. Então o Saft me parece que ele é um... Me parece não, ele é um cara que, lembrando do Bom Comportamento, né, ele recupera essa capacidade do cinema estadunidense de contar boas histórias, de te envolver tanto com a maneira tanto com a história, como a maneira como a história é contada, e essa capacidade de que o elenco entregue aquilo que é apresentado aos atores e atrizes, mas que vão te surpreendendo, né? Então, é um trabalho muito, muito primoroso. Existem discussões aí sobre abordagens políticas, abordagens comportamentais que podem sair do filme, mas, na realidade, para mim, é um filme muito bom que atinge o seu objetivo. E nesse processo de atingir o objetivo, o humor surge daquela maneira estranha, daquela maneira incômoda, daquela maneira que faz você rir e às vezes te deixa assim, hã? Como é que isso aconteceu? Porque tem coisas assim que você sabe, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui tem que dar merda, né? Não, mas aí vem dar merda e você acaba sorrindo ou rindo mesmo do que está acontecendo, né? O amigo do Marty, o companheiro dele, né, que é o Tyler, The Creator, me parece, que não é um ator, né, é um cara ligado mais ao entretenimento, uma coisa assim, é um rap, né, rende muito bem, faz essa parte de escada humorística, de parceiro cômico do Chalamet. Então, realmente, é um filme hipnotizante, é um filme poderoso.
Eu fui assistir esse filme sem muitas expectativas, porque quando as pessoas falam demais do filme, você sempre fica um pouco receoso. Quando falam mal demais do filme, você também fica um pouco receoso. Então, o jeito é você assistir o filme, né? E isso funciona muito bem. O filme funciona muito bem, dessa construção. Eu assisti todos os filmes do Oscar, igual a gente está falando. Filmes do Oscar, depois que passa o Oscar, provavelmente você acaba esquecendo, né? A gente estava comentando sobre os filmes do Oscar de 2019. Eu tive que olhar a lista para me lembrar de todos eles. Eu descobri que deles eu tinha assistido praticamente todos. Eu assisti 9 filmes, mas dificilmente eu assisti esses filmes dos 10 por causa do Oscar. Eu assisti porque o filme estreou no cinema, ele nem estava cotado para ir no Oscar, ele estreou antes, ou então aqueles que realmente estrearam naquela famosa semana do Oscar, né? Porque nessa época ainda existia aquele negócio dos filmes estrearem perto do Oscar, né, para aproveitar o hype para a gente ir no cinema ou ver no streaming, né? Então, esse ano, a minha maratona do Oscar foi uma maratona que eu diria que é tranquila. Tem filmes que são muito bons, tem filmes que são bons, tem filmes que estão ali na rabeira, mas como eu sou um lover de cinema, eu não sou um hater de cinema, né? Eu estou acostumado muito mais Boa, Pires. eu tenho esse comportamento de locadora de vídeo, né? Que é aquela coisa que o cara vai chegar para mim e vai entregar, sei lá, um filme do Jeff Speakman, esse astro do cinema de ação dos anos 90 que ninguém lembra. E aí, na hora que ele falar que ele gostou tanto desse filme, eu vou ter que indicar para ele um filme do Steve Seagal, do Lorenzo Lamas, do Jean-Claude Van Damme, e provavelmente ele ainda vai virar para mim e falar que o Speakman é melhor que o Van Damme e que o Steve Seagal. Eu vou concordar com ele e vou indicar um outro filme desse tipo. Então, é aquela coisa, eu amei Ghost, então assiste aqui um lugar chamado Notting Hill, que é a mesma coisa, e a pessoa fala assim, nossa, esses filmes são tão bons, né? E aí é um comportamento que eu desenvolvi ao longo do tempo, e esse Oscar mostra isso. Esse filme é um filme hipnotizante. Eu diria que se você está afim de ver um filme do Oscar, além do Agente Secreto, o Martin Mistério seguramente é um que vale a pena colocar na sua lista. Com certeza. Tá mudo aí, rapaz. Marte Supremo, não é? Eu falou Marte Mistério. Martin Mistério, por causa dos quadrinhos. Tem um Martin Mistério, que é um quadrinho da Bonelli, eu estava lendo ontem. E desde que nós estamos planejando, toda hora na minha cabeça passa Martin Mistério, que é um quadrinho da Bonelli, mas as pessoas amam. Olha só, a gente já está chegando ao final aqui, e antes, vamos falar um pouquinho dessa parte do humor do filme aqui. Eu queria chamar Bruno também, a gente falou no off de algumas cenas, e só para dar o start aqui, eu já acho maravilhoso os créditos iniciais, quando o personagem de Marty transa com a menina e mostra o espermatozoide entrando e se transformando numa bola de ping-pong. Por isso que eu não tenho dúvida de que ele é o pai do filme. Eu acho que ninguém tem dúvida por causa dessa cena. Eu queria dizer uma coisa. Eu falei da trilha sonora e você bem lembrou, porque eu esqueci desse detalhe. Isso aí é a abertura de... como é o nome no Brasil? O filme de John Travolta é Look Who's Talking. Olha quem está falando. Acho que é isso mesmo. Olha quem está falando, olha quem está falando agora e olha quem está falando... Eu não vi. Vou olhar na internet aqui. Mas, pela minha memória, é a mesma abertura. O Stock começa com o espermatozoide fecundando o óvulo, o que, obviamente, é uma referência, né? O cara só coloca nos anos 80. Aí ele coloca a abertura igual. Eu vou olhar aqui e já venho com a resposta. Mas existe essa cena anterior também nesse filme? Porque, além da homenagem, talvez, essa abertura, para mim, ela já é narrativa no sentido de dizer que naquele momento houve uma concepção quando... não, mas é narrativa. No de cá também, ó. Abri aqui tá. E é isso mesmo, tá? É isso bacana, mesmo. Bacana. É igual, aqui, claro, aqui é feito com um efeito prático, né, anos 80, né? Parece uns peixinhos nadando no... Mas na hora que eu vi, eu lembrei, falei, caralho, é igual a abertura de Luke Stocken, caralho. Legal. O filme já começou com música oitentista, enfim. Só que nessa cena aí, parece que ele dá uma ênfase também maior no nome do Timothée Chalamet. Quando aparece o espermatozoide lá, ele dá uma ênfase, meio que interagindo o espermatozoide com o nome dele. Mas eu acho que, assim, acho que a gente falou realmente do cinema não noventista, mas acho que do ponto de vista do senso de humor, eu acho ele com uma sensibilidade bem contemporânea, assim, né, de tentar
talvez buscar uma piada assim, eu acho que um pouco mais inserida de uma forma orgânica na narrativa, né? E não de uma maneira escrachada. Como a gente está até falando da própria cena de abertura, eu acho também em situações, por exemplo, vou ter que falar aqui da participação do Abel Ferrara, né? Por exemplo, a gente não esperava que ele ia de fato matar lá o garçom que estava com o cachorro. Cara, por mais trágico que isso seja, isso é engraçado, pô. Justamente a questão do humor como uma quebra de expectativa, né? Exato. Se a gente for levar o humor da letra, é isso. E eu acho que isso o filme trabalha muito bem. Não que, por exemplo, se a gente pensar nos outros filmes assim nesse sentido, por exemplo, Barton Fink, que a gente não citou, e o próprio Fargo, para citar 2 filmes dos irmãos Coen, que trabalha muito com essa questão da comédia de erros, eram mais escrachadas, eu acho que tinham apelos mais escrachados. Por exemplo, o próprio Steve Buscemi, né? Que a cara dele já é para provocar risada, né? Eu acho que os anos 90 e 80 tinha muito isso, né? A personalidade já é engraçada por si só e esse riso vai ser extraído de você de qualquer maneira. Já a partir do Timothée Chalamet já é um pouco mais desafiador, né? Até porque ele já tem um estereótipo completamente diferente. De ter um ator mais relacionado ao drama, de ser associado não ao humor, mas outras experiências, como eu falei, o drama. Então eu acho que é um humor mais sutil do que dos anos 80 e 90. Não porque os 80 e 90 são piores porque não são sutis, mas só para mostrar essa diferença de sensibilidade entre um e outro. Por mais que, por exemplo, ele se aproprie de uma estética, de uma atmosfera noventista, isso sempre adaptado sob uma nova perspectiva. E aí a gente vai trazer aquela questão numa linguagem muito mais adaptada do que o Oscar espera hoje, né? Mais próxima de um realismo, mas até certo ponto, né? Até certa medida. Então, eu acho que ele consegue fazer essa adaptação para uma linguagem mais, entre aspas, oscarizável, padronizada, estabelecida. Tudo bem que a gente pensar como Fargo foi um filme indicado a Oscar, enfim, mas que quebrava totalmente. Pelo amor de Deus. Mas que quebra, enfim, se destaca ali em relação a padrões, né? Não é um que atende. Eu só discordo, e aí também não tentando levar o debate de novo para Pecadores e Agente Secreto, é que ele tem uma estrutura talvez melhor estabelecida, mais elaborada, mais planejada, e por isso ele acaba sendo um filme muito contínuo e que consegue equilibrar as coisas de uma maneira muito bem feita. Eu já mencionei, por exemplo, no próprio Agente Secreto, que a própria estrutura, cheia de rupturas, tem uma dimensão semântica nisso, né? Dele não atender um certo padrão. Por exemplo, no Pecadores, ora é música, ora é horror, ora é aquilo. Essas sensações de quebra têm uma dimensão semântica, né? Eu acho que isso tem. Aqui não. Eu acho que ele tem que ter uma estrutura mais confortável. O que ele vai fazer justamente a partir dessa estrutura conseguir lidar bem com tudo isso que a gente falou. Mas eu acho que é isso. É aquela questão do clássico mesmo. Não o clássico naquele sentido do protagonista que faz uma ação, que tem uma consequência proporcional. Não. Aqui é de fato. Existem as coincidências. O personagem é muito pequeno diante das situações que acontecem, tem que contar com a sorte, ou o azar para a narrativa progredir, que muitas vezes também o azar, e aí já vai pegar mais uma parada lá de trás, né? Buster Keaton, enfim, que também são personagens pequenos diante de situação da gente. Então eu acho que é um filme que vai olhando para o clássico, tanto do ponto de vista de procurar uma estrutura mais estabelecida, mas também de como o humor já foi inserido, como que talvez a violência seja inserida no filme. Porque é um filme violento. Aquele filme, a cena de todo mundo pega fogo, o outro é esfaqueado sem motivo aparente, a outra grávida, a gente acha que está sendo agredido, depois hora acha que não está. É um filme o maluco violento. mete a cara na janela, toma um balaço, porra. E toma um balaço. Essa cena aí. Porra. E a grávida toma um tiro também. Porra. A única expectativa minha que foi atendida foi essa cena. Ele botou a cara e falou: batata. A gente acabou de assistir o Ash outra vez também, né? Que o cara toma uns balaços pela janela. Eu falei, cara, não tem como. Botou a cara. Mas enfim, eu acho uma estrutura mais elaborada. Eu acho que é um filme também que parte muito da escrita de roteiro também, que é outra coisa que o Oscar está olhando muito. Mais lógico, que não se limita a essa escrita de roteiro como muita coisa que está no Oscar faz. Então acho que é um filme que lida muito bem com tudo isso que a gente falou e é isso, não tenho mais a acrescentar. É um filme que eu acho que ele é extremamente caótico e ele vai tirar o humor justamente, ele vai a partir desse caos construir esse caos a partir muitas vezes da quebra de expectativa. Então ao mesmo tempo que ele está deixando tudo muito caótico, ele está tirando o humor justamente porque o caos surge do inesperado, né?
Então, Sim. você até imagina, falando dessa cena aí do personagem de Abel Ferrara, você até imagina em dado momento que ele é um cara perigoso, quando ele fala na ligação em um tom de ameaça, que você não me conhece, ele é um cara que tem muito dinheiro, então ele é Sim. todo muito suspeito. Mas você não imagina que o cara vai meter uma facada no garçom que tá segurando Não, um cachorro. Depois você descobre que, tipo assim, no fim das contas, talvez ele seja só um fanfarrão, né? Porque ele nem tava com $2.000, ele tava com foto de mulher pelada. Sim. Ainda tem isso, né? Exatamente. Tipo, Não, ele é perigoso, isso. mas o capanga dele é aquele maluco lá que mete a cara e toma uma bala na janela. Não sei se pá, ele era só um fanfarrão mesmo. Tipo, Não, eles não são perigosos, eles são imprevisíveis no perigo dele, entendeu? Que meter a faca, sim. eles são frios, né? Mas são só uns malucos mesmo. Não, Fala aí, eles são- só Bruno. Vai lá, Bruno. Não, outra parada, né? Eu acho que também ninguém convida o Abel Ferrara para um filme de sacanagem, né? Eu acho que não é o tipo da pessoa que você tira do sofá para qualquer coisa. E aí, Lenda cara, exato, é uma lenda viva. E, cara, nessa hora que ele dá uma de Ghostface, eu lembrei muito do filme Driller Killer dele, que é o Assassino da Furadeira, né? Que é justamente um filme extremamente caótico que ele sai pelas ruas, também matando pessoas, né? Mas, assim, ele mata pessoas por uma ambição estética da própria morte, né? Cada assassinato é uma obra de arte diferente, né? Quase Ferrari é que muito foda. a furadeira é o pincel dele, né, como obra de arte. Então eu acho que também ele está dialogando ali com essa violência do cinema do Abel Ferrara, não só do Assassino da Furadeira, mas enfim, New Rose Hotel, aquele do vampiro também, que eu esqueci o nome, mas enfim, eu acho que o Abel Ferrara traz um pouco The Addiction. de um humor mais sombrio, de algo mais sombrio, o Addiction. Então eu acho que o Abel Ferrara também contribui muito nesse sentido. O que eu ia falar é que nesse ponto da comédia eu tenho a sensação que, assim, meio que o cinema de comédia morreu, né? Tipo assim, a comédia acabou em Hollywood, a gente tem pouquíssimos filmes nesse holofote como gênero de comédia mesmo. Todos os tipos, né? Comédia de paródia, tudo que é comédia foi Comédia os ares, né? romântica, todas perderam a força que já tiveram um dia. Porém, em nível comercial, todos os filmes têm que ser engraçados. Então eles meio que só diluíram a porra. Então, tipo assim, os filmes de super-heróis mesmo, todos são meio que comédias com ação. É basicamente isso. E É não um sketch funciona. de comédia e uma cena de ação. Um sketch de comédia e uma cena de ação. Alguns funcionam, mas a maioria não. Mas nesse caso aqui, eu acho que, tipo assim, esse ponto de trazer a comédia, Hollywood colocou muito nessa valorização do caricato. Porque eu sinto que é um fenômeno dessa era da crítica de cinema na internet se criar, se estabelecer, na verdade, esse panorama da explicação que a gente sempre reclama, né? De se explicar o filme, de falar o significado das coisas. E isso vale não só para as dramatizações, para a parte dramática, mas para as piadas e para a comédia também. Então, tipo assim, é sempre... Eu sinto que o Pobres Criaturas tinha isso. Aí agora, para citar 2 exemplos recentes que eu acho que cabe muito aqui, o Anora tem muito isso, dessa coisa do caos, das coisas irem descambando em erros e mal entendidos, e dos personagens caricatos. Então é o russo mafioso, tem uns caras lá do Bar Mitzvah também que tem a barbinha, não sei o que, papapá. E a mesma coisa no filme do Paul Thomas Anderson. Tem que ter uma mulher grávida com uma machine gun, tá ligado? Explodindo tudo. Tem que ter o socialista maconheiro. O Champagne não preciso nem falar, né? Que é tipo assim, é a epítome de uma caricatura de um militar maluco, tá ligado? Epítome mesmo, exagerado ao máximo. E eu sinto que, tipo assim, nem sempre isso pra mim funciona de forma genuína, sabe? Às vezes só parece assim, porra, tá, um maconheiro, um caricato, tipo assim, um talento maluco e tal. Porque justamente eles ainda são meio contidos, tá ligado? Parece que nunca é subversivo de verdade, ainda tem que ter um certo controle. E eu acho que o Marte Supreme, ele não perde a linha, ele ficou no ponto perfeito de caricatura das coisas. Então, o personagem lá do empresário, ele é um personagem caricato. Ele é tão caricato que eu tava o filme todo achando que ele era um ator com maquiagem, tá ligado? Eu pensei assim, quem é esse cara? Eu conheço esse cara, velho. Ele tá maquiado com cara de mais velho, certeza, tá ligado? E depois eu fui ver que, tipo assim, eu não conhecia, só um cara que fez 3 filmes na vida. Inclusive, tem que parabenizar o quanto os irmãos Safdie, ou pelo visto, um dos Safdie, né? É muito bom pra fazer casting, né? A pessoa que faz casting na equipe dele ali e tal. Porque tanto bom comportamento, tem sem ser o Robert Pattinson, outro que contrastando com ele, é um cara completamente desconhecido, que a atuação é espetacular. Não é um dos diretores, não? Não é o Benny?
Não, Acho que é o Ben diretores Steph, não? mas é irmão ou irmão ou primo, é um negócio deles. Mas acho que não é nenhum dos diretores, não. É, pô, é o Ben Steph, pô. Então, O protagonista então daqui é o Ben outro cara. Steph. Então é um É? outro cara, peraí. Deve ser o Não. Bud Doris, então, que você tá falando. Good Time. É o outro, eu acho. Ah, Tem um outro tá. cara, pô, que contracena com o Pattinson, que é muito bom. Tá, vou olhar aqui agora, vai vir agora. Será que é Buddy Dress? Esse mesmo, Buddy Buddy Dress. Dress. Ah, tá. Que tinha feito o filme que ele fez antes, com o Safdie e tal, enfim. Que é maravilhoso. É maravilhoso. Aí no Joias Brutas tem a Julia Fox, tem tipo assim, tem mais gente. Aqui também, Isso é verdade. eu fiquei assim, quem é esse empresário, pô? Quem é esse maluco? E eu fui ver que o cara é um apresentador de TV, ou um cara do show business, um negócio desse, da TV canadense, tá ligado? Que os malucos trouxeram. Eu tava tipo assim, quem é esse ator que tá maquiado aí que eu não tô reconhecendo, velho? Muito bom ele, a presença dele é muito boa, sabe? O jeito que ele Fantástico. interage. E como eu falei, ele é caricato, mas ele não perde o senso de ameaça. E não é ameaça porque ele é maluco, comparado ao Champagne, que é o, tá ligado? O malucão. É tipo assim, no filme do DiCaprio, todo mundo é muito maluco, kkkk, beleza. Não, isso é muito engraçado, gente. Todo mundo é doidinho e excêntrico. Acho que isso é tipo assim, um tanta risco morte real. da comédia, tanta morte da comédia como o rastro de bosta do cinema do Wes, tá ligado? Todo mundo é excêntrico, todo filme de personagem tem que ser excêntrico, ninguém pode ser normal. E isso contamina um pouco o cinema brasileiro, assim, no Agente Secreto, a figura da senhorinha Robacena, ela é maravilhosa, não tô reclamando dela, mas eu acho que também tá nessa composição do, tipo assim, personagens excêntricos. Tem que forçar essa barra para gerar comédia, e eu sinto que quem sabe fazer fica massa, mas quando erra também fica, tipo assim, nossa, como você é excêntrico, parabéns. E aqui eu acho que ele acerta muito, sabe? Todo Como mundo ela é é excêntrico galera. no ponto certo, assim, não fica destoante. Para mim, o melhor exemplo é o próprio Marty e o empresário. E o Ferrara também. Não cai no lugar do. Você vê que ele é meio maluco, mas não é aquela coisa de lá vem um maluquinho que vai ser imprevisível e vai ficar essa dinâmica de ninguém sabe o que ele vai fazer, sabe? Eu sinto que tá tudo no lugar. Isso eu acho maravilhoso. Então, tem um negócio do judeu, né? Não sei, a gente não precisa entrar nesse tema necessariamente, mas no fim das contas, entrando no tema ou não, eu acho que é louvável você ver um filme que, de certa forma, alfineta uma coisa ou outra ali que seja, de tocar num ponto dessa forma. Porra, tem a cena da história do cara, pô, que é maravilhosa, né? Que ele passou mel no corpo todo e os judeus lamberam ele. Cara, é verdade. Nossa. Porra! Do nada aquilo vem, do nada assim, velho. do nada, Conta aquela história ali, pô. Conta aquela história ali. Não é uma piada, entre aspas, de bom gosto, mas quem pode fazer ela é ele. O cara é judeu, então pô, ele meio que tá dando a carteirada dele. Assim, eu posso fazer, foda-se vocês. Pode estar todo mundo risado, eu que tô fazendo. Então, tipo assim, acho maneiro, tá ligado? O humor do filme como um todo, assim, acho bem legal. O mais louco é que, tipo assim, beleza, ele é o diretor, mas ele colocou 30, 40, 50 pessoas para executar aquela cena. Isso que é o mais louco. 60 pessoas executando uma cena de mau gosto. Não, eu falo contra até uma questão moral, né? Tipo, tudo bem que o ator, enfim, ele tem que se sacrificar pela obra e acabou. Ele não tem direito, enfim. Mas ele pode recusar, né? Não, ele pode recusar, e ficar sem cachê. Igual a gente só pode tirar o filme. Mas o Tarcísio me fez pensar uma coisa que é real, né? Essa questão da ameaça, que vem de um senso de risco real, que só existe porque existe uma narrativa que é coerente. Por exemplo, no Batalha Após a Outra, a gente sabe que o Champagne vai entrar na cena X porque a estrutura determina que ele tem que chegar e ele tem que escapar da forma X, porque, porra, é tudo emaranhado de coisas ali que vão colocando... O DiCaprio vai esquecer tudo porque ele é um maconheiro com cérebro fritado. Isso. Tipo assim. E já que, por exemplo, porra, tu pode falar, cara, a cena da banheira que cai do nada também, porra, meio escrota. Mas não, o cara recepcionista do hotel falou assim, não tome banho na banheira. Eu tinha esquecido dessa cena. Avisou que não era para tomar banho na banheira. A gente não fazia ideia por quê. Às vezes porque, não, 2,50 é sem banho, com banho é $5, por exemplo.
Poderia Sim. ser algo nesse sentido, a gente não sabe por quê. Vale. Aí, obviamente, ele brinca com essa expectativa que foi criada em torno disso. E tem essas Toma banho, paradas cai. que, tipo assim, agora tudo é descolado, né? O DiCaprio é o cara fritado. Tipo assim, ele seria, em 2003, qualquer personagem do Seth Rogen merda em qualquer filme, tá ligado? Mas agora ele é, tipo assim, é o Leonardo DiCaprio, pode fazer o fritado de maconha, e isso é super maneiro. Nos anos 90, tá ligado? Ele seria um personagem, tipo assim, ele seria o cara do Pulp Fiction, o Eric Stoltz, que vende as cocaína lá, tá ligado? Esse é só o cara que vende o pó e tal. E eu acho que aqui ele é o... um motivo desse filme ser bem resolvido talvez seja justamente porque ele não fica... Em outro debate eu falei, né? Como que essa referência por fora é algo que tende, na maioria das vezes, a estragar seu filme, né? Você ficar reivindicando referências de fora. Talvez, por exemplo, numa brincadeirinha, numa paródia como o Pânico, que brinca com o fandom do Pânico, é uma coisa, beleza. Mas quando você já quer, talvez, antecipar demais a reação do público ou tecer um comentário que extrapola aquilo que você está propondo no seu filme, fica uma parada enfadonha. E no Marte Supreme, não. É extremamente equilibrado. Ele pega o que tem de bom, pô, porque esse personagem do Timothée Chalamet, ele não é só ganancioso, ambicioso, narcisista. Ele é vigarista. Tipo assim, ele quer ele quer passar a perna, usando um jeitinho. Esse é um personagem comum nos anos 90, sacou? Big Lebowski, Lua de Papel, Pulp Fiction, tinha um que eu ia citar aqui, vou citar ainda junto com outros, mas o Snake Eyes do De Palma, que pra mim lembrou muito do personagem do Nicolas Cage, né? Que anda de um lado pro outro e tenta resolver, não sei o que, tal. O personagem do próprio DiCaprio no Penda-me Se For Capaz, né? Que é a grande história do vigarista e tal. Esse é um lugar comum. Fugiu agora outros exemplos. Mas se a gente parar pra olhar, facinho você acha. Como um sabotador, ele lembra muito Cidade das Ilusões, com Jeff Bridges, né? Que é de um lutador de boxe mais velho que, na véspera de uma luta importante, ele enche a cara. Então tem essa questão também do filme de esporte, mas do cara que se sabota. É um cinema muito... Nesse sentido estabelecido, anos 80, anos 90 tem muito. E, qualquer personagem do Bill Murray, tipo assim, qualquer filme, tá nessa de tentar tirar vantagem das coisas, passando enganando as pessoas. Tu pegar aí de Feitiço do Tempo, Caça-Fantasmas, os fantasmas se divertem, não. Como é Scrooge? Eu não lembro o nome no Brasil. Enfim, tem o Scrooge, mas... Tem essa vibe. Cara... Acho que os fantasmas ainda se divertem, uma coisa assim. Não, acho que se pegar o Charles Bronson, o Mickey Rourke também tem vários personagens assim. Então, tipo assim, essa é uma figura que existe. Isso ele pega de bom e a caricatura ele não exagera. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é outro que é um filme feito sobre caricaturas, né? A caricatura de tudo. Tipo assim... Os fantasmas contra-atacam, porque foi feito depois dos Caça-Fantasmas. Obra-prima do cinema de Natal que foi Jesus Cristo, destruída aqui nessa live em outro momento. Mas enfim, ele pega o que tem de bom na parada e faz, entendeu? E, tipo assim, vamos manter esse personagem com essas nuances de, ele vai se sabotar, ele vai se fuder, mas ao mesmo tempo você torce um pouco por ele, porque, tipo assim, tem a síndrome do protagonista, né? O cara é protagonista e tal. Enfim, eu acho isso muito maneiro. É isso, vamos de considerações finais. Vamos de considerações. Eu só queria falar um negócio, que na cena da banheira que cai, ele recebe a notícia que tá banido do esporte, que tá devendo uma multa de 1.500. E aí a banheira cai. Era pra ser isso a questão, né? Tipo assim, caralho, fudeu. Aí o cara, tipo assim, quer saber? Tá pouco, foda-se. O braço do Ferrara vai pro caralho. O braço do osso exposto. E aí tem o elemento de sorte, né? Que eu pago a você. Não, eu não posso, mas eu pago o triplo. Aí ele, talvez eu possa, né? Então ele já tem um elemento da sorte também, que vê o dinheiro. Já é genial que o Ferrara tá com o osso pra fora e ele tá tipo assim, irmão, tu me deve 7,50 do quarto. Que é o que eu paguei, mais os meus danos morais e o caralho. Tipo assim, porra, é sensacional. O fato de ser outro dinheiro anos 50 é muito bom, porque a gente sabe que tem as correções monetárias, mas o cara fica lá, irmão, eu vou te dar só 2,50. O cara, não, eu quero 7,50. Foda-se. Porra. Depois ele volta atrás. Tá, então vou esquecer isso, me dá só os 2,50. Eu não vou te dar porra nenhuma. Pra levar o cachorro. É muito foda. O cachorro que tava sujo, melado de bosta. Tipo assim, o cara vai segurar todo mundo. Caralho, que cheiro de merda. Porra. Aí o cara, cala a boca, eu vou subir com o meu cachorro, vai se fuder. Porra. E o cachorro tá tomando banho, né? Também. Não, antes das considerações, ele tá dando banho no cachorro, a banheira acaba em cima dos dois. E outra coisa, eu acho que se criou essa decepção das pessoas que o Hugo tinha falado sobre o final do filme, sobre o desenvolvimento do filme.
Porque justamente enquanto cinebiografia o filme é muito bom, enquanto o filme de esporte é muito bom também. A verdade é que eles se fazem tão poucos filmes de esporte e cinebiografia bons que as pessoas viram um pouco disso e queriam mais. Aí o filme não vai necessariamente pra esse lado, as pessoas se decepcionaram, tá ligado? Porque eu ia adorar se fosse só esporte. Não é sobre... Foi vendido dessa forma, né? Foi vendido dessa forma. Isso aí não é sobre ele jogando tênis de mesa, né? Mas assim, as cenas de mesa são absurdas, velho. São fantásticas. Até 70% do filme, eu tava torcendo pro Campeonato Mundial pra ter uma grande cena de final, tá ligado? Com o estádio cheio e um pipocando o outro e ele ganhar do cara. E aí aceitei que o filme não vai pra esse lugar. Porque justamente o cinismo dele leva que essa grande cena seja num jogo de bosta, porque é um evento de caneta, tá ligado? Bem caricatuzão e total. Essa é a piada do filme. E é uma ótima piada, acho massa. O cara mas ainda assim ele vê, irmão, eu vou ter que beijar esse porco, vai tomar no cu. Vamos jogar de verdade aqui essa porra. Cara, e a sinergia da cena é tão forte. Eu me peguei torcendo, cara. Eu me peguei vibrando ou me decepcionando não, mas assim, me frustrando quando ele perdia um ponto ou vibrando quando ele fazia. Porque é muito bem feita as cenas. É sobre ele, porque o outro cara nem é vilão. O cara é mó gente fina, o outro Exato. Jogador. Ali é ele contra o empresário. É ele contra o empresário. É ele contra o empresário, tá ligado? E é foda porque o cara só bota um plano do empresário olhando, você já fica tipo assim. E outra, o empresário chega lá e fala assim: aí, eu sou um vampiro, você vai se fuder. Você não entende se ele realmente vai ser passado pra trás ou é tudo um plano do empresário? É tudo tipo assim, não, eu queria mesmo que ele se provasse que ele é bom de verdade. E no fim das contas não é, né? Tipo assim. O Marty só se fode mesmo e tal. Pô, véio, pra gente encerrar, senão a gente não termina aqui, mas ele fala assim, você vai ficar aqui no Japão porque eu não vou te levar. Tipo assim, ele volta com os caras do exército. Ele entrando lá de boa, do cara. Senta lá junto com os caras. É isso, a cena é importante, acho, colocar isso, que as cenas de esporte são muito boas, enquanto a cinebiografia é muito bom. Eu acho que as pessoas ficaram meio tipo assim, porra, por que eu tô vendo uma cena de tiroteio por causa de um cachorro no meio de uma roça de madrugada? Eu queria ver tênis de mesa. Mas é isso. Exatamente. É o cinema que o cara faz. E muito bom. Vamos lá para as indicações, sem considerações, sem explicar muito, só indicação bem breve para a gente encerrar aqui. Eu vou começar para vocês entenderem mais ou menos, para Tarcísio entender mais ou menos o tom. Vou deixar Tarcísio por último, tá? Uhum. Eu vou indicar nessa vibe de. Mas para falar de filmes que. Só um, hein? Só um. Só um, hein? Tá, não, então eu vou citar os outros e vou escolher um. Não. Não. Você vai. Indica um esse momento Marte supreme do Tarcísio tentando dar uma carteirada aqui é impressionante. Não, mas é porque faz parte da discussão, pô, falar. Não, você indica um e depois você fala de outros também, pode ser, mas bem breve. Tá. Deixa eu indicar então, minha indicação vai ser nessa linha de cinebiografia muito boa, não tem muito a ver com a atmosfera caótica, nem com a questão da comédia de erros, mas é uma boa cinebiografia, que é o Amadeus, do Milos Forman, de 84. Então, a gente estava falando aqui de cinebiografia, fora dessa caixa atual que Hollywood tem trazido, o Bruno citou muito bem o Bohemian Rhapsody e o Jude, mas tem vários outros aí que tem saído e que a gente até esquece, tá para sair aí o Michael, inclusive, tá? E então, dentro dessa onda de cinebiografia ruim, vou colocar o Amadeus, que eu acho impressionante, para mim um filmaço, são 2 horas e 40 de filme, de Legal. 1984. Quer ir, Bruno? Vai lá, Bruno. Vou falar, eu não vou pra... Não é uma comédia de erros o filme que eu vou falar, mas ele é muito bem em como ele utiliza a tensão para abordar um caos social também, e aí, enfim, tem um filme extremamente enérgico, né? Não vai surpreender ninguém, eu vou indicar Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, porque eu acho que também dialoga muito com essa questão do cinema oitentista e noventista, mas não chega a ser uma comédia de erros, mas eu acho que tá ali também, né? Isso, né? De também como um filme noventista que já respirava o cinema, eu acho que é de 89, por isso que eu tô 89. nessa dúvida aqui. É um filme 89. oitentista, noventista que já respira o cinema, né? Já referencia o cinema, né? Tanto que o Torturo, ele é um grande fã do cinema italiano, né? Que tem essa raiz ítalo-americana. Então é isso, Faça a Coisa Certa, filmaço, filme que todo mundo já deveria ter visto. Se você gosta de cinema, já deveria ter visto esse filme. E é isso, é exatamente isso. Faça a Coisa Certa, de Spike Lee, 1989, né? Eupídio, tua indicação.
Bom, já que nós estamos falando de frenético, nós estamos falando de cinebiografia, eu vou talvez no terceiro ou no quarto maior musical de todos os tempos, All That Jazz, O Sol Deve Continuar, dirigido pelo Bob Fosse, que é a cinebiografia de um coreógrafo de espetáculos da Broadway com conexão do cinema. É uma cinebiografia disfarçada do próprio Bob Fosse. Tem o Roy Scheider fazendo um papel impressionante, tem a Jessica Lange que faz o papel da morte. É um filme, é um musical extraordinário, é impressionante. 1979, então é a fase Cinema vivo. cinema americano estava ali pujante, né? Quase no finalzinho da nova Hollywood. É impressionante. E esse personagem do Bob Fosse, né? Do Roy Scheider, ele é movido a estimulante e calmante. Então ele tem que tomar os estimulantes para ficar fazendo as coisas, tem que cheirar determinadas substâncias para poder continuar fazendo as coisas. De vez em quando tem que tomar um calmante para dar uma segurada, senão ele surta. E obviamente nessa brincadeira o coração dele fica até a hora em que ele vai chegando nos finalmente. É sensacional, sensacional. A cada momento que eu me lembro desse filme, eu acredito que o Safdie deve ter assistido esse filme, né? É impossível não ter assistido esse filme. E é muito dinâmico, é muito frenético e é um puta musical. Só deve perder para Cantando na Chuva e talvez um ou outro lá, porque realmente é um filme extraordinário. All That Jazz, o show deve continuar, 1979, dirigido pelo Bob Fosse. E a vantagem, né? Está disponível gratuitamente, segundo o Letterboxd, na Netmovies, que é o streaming baratinho que você pode entrar lá e assistir os filmes, ou então você pode procurar no Lock, que o Lock é a Netmovies paga. Claro que o Lock tem um catálogo maior. O Faça a Coisa Certa só no aluguel para poder assistir. E o Amadeus ele está disponível, segundo o Letterboxd, Claro TV, parece que está no Look também. Na Look também. Então fica aí. É claro que se você. Perdão. Amadeus é só no aluguel. Que tá na Look também é o All That Jazz. Confundi aqui. O All That Jazz tá lá, tá na Look e tá na Netmovies. Então são. Isso. É porque a Look é a versão paga, então ela tem um catálogo muito maior. Netmovies é a versão gratuita. E você só acessa pelo computador, né? Não dá para você acessar. Quer dizer, você pode colocar pela TV, se a TV tiver aquelas conexões de internet. Mas o Netmovies tem umas coisas muito boas, inclusive clássicos e outros filmes aí muito legais. E All That Jazz, ouça, veja, eu tenho a trilha sonora dele também, inclusive. É um filmaço. Então, para encerrar nossa indicação, nosso convidado especial, Tarcísio. Eu, ao contrário do que a galera espera, vou indicar Cinema Morto dessa vez. Porque, como a gente tá falando de um filme... Como a gente tá falando também de um filme... 3 obra-prima? Não, mas que eu vou indicar obra-prima também, fique tranquilo. Eu vou indicar o único dos, assim, desses últimos autores do cinema americano que despontaram aí, que vieram cinema independente, o Simon Safdie, sacanagem, o Sean Baker, e o único que não despontou, talvez por culpa dele, que o cara fez 3 filmes e parou, também é foda, é o S. Craig Zeller. Então eu vou indicar Dragged Across Concrete, porque eu acho que se encaixa bem nesse plot de personagens que se vê em situações extremas e tem que fazer coisas extremas para se resolver, né? Tem que dar um jeito. E tem essa questão de, assim, das coisas irem dando errado e as coisas ficando mais tensas e tal. E acho, assim, absolutamente espetacular, um filmaço absurdo. Poderia ter indicado os outros 2 filmes dele também, então só tem 3 filmes. Vem logo os 3, porra. Só que o Dragged Across Concrete, pra mim, é o melhor. O humor também é sensacional. E toca nesse mesmo ponto que eu falei do humor do Mais Supreme, de tipo assim, o cara ser incisivo em pontos que são meio polêmicos. Então, assim, tá indicado. Aproveitando a deixa, eu acho que é importante falar do Sean Baker, que eu acho que são cinemas que estão relacionados, né? E o Red Rocket do Sean Baker e o Anora tem essa relação. Sempre falo nisso, que tipo, o Red Rocket é o grande filme do Sean Baker, é o melhor, mas a galeria, a academia achou que era, tipo assim, seria desconstruído demais colocar um filme que tem, tipo, um protagonista, um ator pornô, não sei o quê, blá, 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 indicar na hora depois. Ok. Que é fraco. A relação desse filme com Batalha... A Nora é massinha, né? Agora o Red Rocket é espetacular.
Aí tem a relação com Uma Batalha Após a Outra, que eu já tinha citado anteriormente, né? Que são basicamente duas comédias onde as coisas escalam, tem violência, tem não sei o quê, tem um ritmo acelerado e tal. Só que o grande filme do Paul Thomas Anderson que tem essa relação é Punch Drunk Love, né? Que com certeza os Safdie assistiram, porque foi com certeza de lá que eles tiveram a ideia de trazer o Adam Sandler pra fazer um filme onde ele é um descontrolado que tem ataques de raiva, tipo assim, é o mesmo personagem, né? Do Punch Drunk Love. É o mesmo. E por isso que eu não vi Joias Brutas. Porque eu acho Joias Brutas é melhor. Ah, Joias Brutas é espetacular. Mas Obrigado. Punch Tá Drunk errado, Love tem que também é ver o filme. espetacular. Maravilhoso. Aí, os outros que me lembraram, eu já tinha falado do After Hours, mas acho que tem muito também do Rei da Comédia, porque, tipo assim, esse senso de inconveniência é demais, né? O Rei da Comédia é um dos filmes que, pra mim, é referência de protagonistas inconvenientes. E o Marty Supreme acho que tá muito conectado nesse negócio, tipo assim, mano, o cara vai pelas beiradas ali, tentando dar um jeito sem espancar ninguém, nem ameaçar ninguém com arma. Ele vai tentando, sabe? No diálogo e na enrolação, tal. Acho que tem essa relação. Eu já tinha citado o Snake Eyes, do De Palma. sim. Mas, pra mim, em uma cena específica, tem muito do Carlitos Way, né? Porque a cena que o Ferrara aparece no final é a cena que o cara chega e fala I'm Tony LeBlanc from the Bronx. Tipo assim, você fala, cara, é a mesma coisa que enfiar uma faca em você, pô. Você, puta que pariu, esse filho da puta, eu tinha esquecido dele, mano. E é essa mesma coisa dos dois personagens ficarem tentando chegar num lugar, tipo assim, no caso do Al Pacino é na praia lá, né? E aqui é no Campeonato Mundial. E tipo assim, você fica assim, meu Deus do céu, vai dar certo. Quando parece que deu, vem um cara aí, né? Enfim, pra não dar tanto spoiler também do outro, mas essa cena específica foi fração de segundo. Quando aconteceu, pá! Eu lembrei, falei, caralho, foi a mesma sensação que eu senti nas duas cenas. Aí, que eu tinha... Só tinha mais um que eu tinha separado aqui pra lembrar, que é a comédia distópica Miracle Mile, que é também um filme independente dos anos 80, que tem essa vibe oitentista, que é o filme que os caras descobrem que do nada vai cair um meteoro e vai destruir a Terra. Então, tipo assim, a última noite você tem que dar um jeito, e aí o cara quer pegar a mulher dele para levar para um lugar seguro. E tem essa coisa do ritmo, porque nesse caso o filme se passa ali contínuo, né? Você assiste o filme, é o tempo que se passa ali em uma noite, e tem essa coisa muito louca, assim, de as coisas ficando cada vez mais catastróficas e tal. Então me lembrou esse. E é isso. Do que eu tinha separado para citar aqui de filmes que me lembraram foi isso. Filmaço, pô. Filmaço. Muito Isso bom. aí. Eu pilho. E vai ganhar o melhor ator, né? Não vai ter jeito. Eu não sei. Foi o que Campanha, ele falou, que eu não fiquei sabendo. O que ele fez? Falou mal do pessoal da ópera, não é isso? Balé da ópera, falando que ele não se imagina. E tá errado. Brincadeira. Tá certo. Não, ele tá certo. Dentro do argumento dele ali, até o Matthew McConaughey ali entendeu. E Matthew McConaughey, pra quem não sabe, ele começou fazendo uma versão de linha direta americana, né? O cara também veio de baixo. E ele entendeu o que ele quis dizer. Não me imagino fazendo certas coisas. Só que ele não pode falar isso. Ele não pode falar isso em campanha de Oscar, que contexto não existe. Em campanha de Oscar não existe a palavra contexto. Eu acho que ele não se importa tanto com o Oscar assim, sabia? Ele é muito adolescente. Mas o pessoal em torno. Ele falou que ele quer ser o Marlon Brando, tá ligado? Superar o Marlon Brando. É tipo o objetivo dele. E o que vai consagrar isso é ótimo. Ele falou que o objetivo dele é superar o Marlon Brando? Não, ele falou, eu quero ser como o Marlon Brando. E James Dean, ele quer ser James Dean. Ele quer pegar eles ou superá-los. Já superou, tem 28 anos. Mas, não, enfim, assim, com todo respeito ao James Dean, grande ator, mas foda-se, o James Dean não era caralho, o James Dean. Ele morreu, né, e era muito bonito, aí beleza. Agora tem o Marlon Brando... três filmes muito fodas, que, pô... Provavelmente porque os diretores são fodas, não necessariamente. Ele não viveu o suficiente para fazer um filme ruim, James Dean. Essa que é. Exato, que é real. Tipo assim, se ele não tivesse morrido, tipo assim, beleza, né? Eu não tô falando que. Vocês entenderam. Mas o James Dean tá de boa. Não me Vamos lá. Agora, vamos lá, já tá Brando, top 5 maiores atores de todos os tempos. É que o Chalamet falou assim: isso que eu fiz nem sou fã do Marlon Brando. Top level. Por isso que eu brinquei no início do vídeo, outro patamar, porque ele fala top level, ou seja, tipo, um nível acima. Ele realmente falou isso. Olha só. Ele é o mais Pilho, da vida real, a indicação oficial, a gente vai perdoar Tarcísio, que ele está indicando por todas as vezes que ele não veio aqui, né? Ele já vem com um leque de indicação. Vou deixar, mas a indicação oficial é o Dragged Across Concrete, conhecido como Justiça Brutal. Tá onde, Pilho?
HBO brasileira. Não tem Isso. desculpa pra não assistir. Filmão. Vamos lá Isso. ver um ator de Filmão. verdade que se chama Mel Gibson. Eu pedi pra- Chalamet vai terminar a carreira e não vai ser 20% do que foi o Mel Gibson. Que foi? Porque o Mel Gibson- Eu pido. Não morreu. Fala aí o que você queria falar para encerrar, pra gente terminar aqui a nossa live. Só para finalizar, a gente tem que falar de protagonistas canalhas, protagonistas carismáticos. Me lembrou aqui A Cor do Dinheiro, dirigido pelo Martin Scorsese, em que tem o Paul Newman reprisando o personagem do Ed Felson, que é um jogador de bilhar, e o Ed Felson vem do Desafio à Corrupção, dos anos 50, dirigido pelo Robert Hossein. É aquela fase que o Scorsese estava saindo da lama, né, se ressuscitando, e ele topou fazer uma continuação, que tem o Paul Newman passando o bastão da sinuca o Tom Cruise e passando também o galã dos anos 60, 70, né? Paul Newman é mais 60, né? 60, mas ele pega a Nova Hollywood também, 60, 70, para o novo galã, que é o Tom Cruise. E é um filme do Martin Scorsese, um filme bem frenético também, né? O Scorsese é um cara que sabe fazer esse frenesi, igual Rei da Comédia, que também é Scorsese. Também, Né? Scorsese. Depois de horas também. Exato. Então, mas vamos encerrar, senão a gente daqui a pouco vai começar a falar mal de exato. jogos, Eu já falar lembrei mal de mais um pra indicar falar aqui, mal vou de ficar games, quieto. então, falar mal de quadrinhos, aí fica... Exato. Deixa eu ver. Já viram? Vamos lá. Get Vamos lá Dog? que a gente tem mais gravação hoje ainda. Então eu queria só agradecer a todos vocês que chegaram até o final aqui, 1h20, acho que é quase o recorde de live. Mas assim, a live engatou, o tema engatou também. Eu agradeço a todo mundo aí que acompanhou a gente aqui falando sobre Martin Supreme. Se você chegou aqui e assistiu na estreia ou assistiu depois, eu agradeço. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e curtir a nossa página no Instagram, @Clube do Filme. Vai lá também no nosso site, clubedofilme.com.br. Bruno tá falando aqui que já teve live de 1h50, né, Bruno? Então, enfim, chegamos aí um bom patamar de live. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Na sexta-feira a gente tem Frankenstein e na próxima quarta tem um dos queridinhos do Oscar, que é o Hamlet. Então fiquem aí ligados no nosso Clube dos Quatro. E a gente se vê por aí. Valeu, gente. Grande abraço. Que nasce Bacurau é o quê? E o menino fala, é gente. Bacurau é sobre esse esvaziamento dessa identidade a partir de conflitos que são muito de fato. Mas você tá falando desse voo do vampiro, ele vai aos poucos trazendo. Então, esse momento, esse terceiro momento da pizza, né, é marcado por uma questão da